atenção! Dia 31 de julho, inaugura o primeiro marketplace local. O nosso Market. Shopping para você comprar com todo conforto sem sair de casa. Tudo num único lugar, com muitas opções e valorizando as empresas locais. E você pode comprar em Alegrete e receber em Manuel Viana, ou vice-versa. O frete é por conta do nosso guia. Nosso Market inaugura dia 31 de julho com promoções do Dia dos Pais. Aguarde! Nota de falecimento. Ângelos Assistência Funerária Familiar e familiares de Nelly Gonçalves de Oliveira comunicam o falecimento desse ente querido. Esposo Adalto Bacial de Oliveira, filhos Maria Zumira de Oliveira Bianchi, Adalto Gonçalves de Oliveira, Ayrton Gonçalves de Oliveira, Nilton Gonçalves de Oliveira, Arildo Gonçalves de Oliveira, irmãos Orlando Lopes Gonçalves e Oldir Lopes Gonçalves, netos, noras, bisnetos, cunhadas, cunhados, sobrinhos e demais familiares comunicam com pesar o falecimento da senhora Nelly Gonçalves de Oliveira, 89 anos. E convidam parentes e amigos para os atos fúnebres que acontecem na Sala 1 da Daltro Filho, da Ângelos, com saída do féretro às 17h30 para o Cemitério Público Municipal. Os familiares enlutados, juntamente com a Ângelos, antecipam agradecimentos e solicitam às pessoas que comparecerem aos atos fúnebres, amigos e familiares, que sigam o protocolo de segurança, usando máscara e obedecendo o distanciamento para evitar aglomerações. Noticiamos com pesar o falecimento de Nelly Gonçalves de Oliveira, 89 anos. ZYK 210. 590 kHz, 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Notícias, informação, música, entretenimento. Rádio T Alegrete, desde 1947, informando a metade sul da fronteira oeste, com credibilidade e confiança. Uma emissora da Rede T de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora, você ouve uma síntese dos principais fatos do dia. Previsão do tempo, esporte, segurança pública e os destaques noticiosos. No ar, Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Informação e notícia com credibilidade, integrando a comunidade pela notícia. 16 de julho de 2020, Jornal da Cidade está entrando no ar nesta quinta-feira fria com 9 graus de temperatura e chuva que nos faz companhia. Confira os destaques da edição de hoje. Justiça Eleitoral continua fechada para atendimento ao público. Senhora de 18 anos, de 81 anos, é o 7º óbito de Covid-19 em Alegrete. Fórum de Alegrete voltou a funcionar ontem de forma gradativa. Apesar da oscilação da temperatura, a pediatria da Santa Casa registra poucas internações. Estatuto da Criança e do Adolescente comemora hoje 30 anos. Pais são chamados e retiram na escola o material do seu filho. Transcorre hoje o Dia do Comerciante. Confira estas e outras informações em instantes aqui no Jornal da Cidade. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Cidade. Meio-dia, 35 minutos, 9 graus a temperatura. Vamos saber da previsão do tempo para as próximas horas, se a chuva e o frio continuam. A Doris Palma está chegando em instantes. Como vai o tempo e a temperatura? Doris Palma, como fica o tempo e a temperatura para as próximas horas? A semana termina ainda com previsão de chuva entre o norte do Rio Grande do Sul e todo o estado de Santa Catarina, por conta da disponibilidade de umidade e instabilidades que atuam em diferentes níveis da atmosfera.
Chove fraco também no litoral paulista e sul de Minas Gerais, enquanto nas demais áreas do sul e também do sudeste, o tempo firme predomina, com temperaturas mais agradáveis se comparado ao início da semana. Em todo o litoral nordestino, a umidade que vem do mar garante mais um dia com pancadas isoladas de chuva. E instabilidades tropicais mantêm a mesma condição entre o norte do Pará e Amazonas, Roraima e também no Amapá. No Brasil Central, a sexta-feira será mais um dia com tempo seco e bastante quente. Em relação às temperaturas, máxima de 30 graus em Campo Grande e Belém, 29 graus em Fortaleza e 24 graus no Rio de Janeiro. Previsão do tempo, uma parceria Rádio Web e Somar Meteorologia. De São Paulo, Doris Palma. 16 de julho de 2020, está no ar o Jornal da Cidade, na 29ª semana do ano, já se passaram 197 dias, faltam 169 para terminar o ano, estamos no inverno, lua minguante, signo de Câncer. Os aniversariantes de hoje são guiados pelo anjo Ariel e devem rezar o versículo 9 do Salmo 144 para ter mais proteção. Pensamento do dia hoje, só não sabe se é feliz quem nunca se sentiu feliz. Hoje é dia do comerciante, dia da Égira. Égira, ou imigração de Maomé de Maca para Medina. Jornal da Cidade está no ar. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Sempre no oferecimento da Rede Vivo de Supermercados com 2 lojas em Alegrete. Meio-dia, 38 minutos, 9 graus. Fórum Local voltou às atividades presenciais ontem, mas respeitando uma série de restrições devido ao Covid. Conforme disse o Dr. Silvio Carvalho, integrante da OAB local, a categoria estava com as atividades paradas desde março. Que agora com esse retorno gradual, diria, do trabalho externo, do foro de Alegrete, a classe advocatícia possa tocar a sua vida, né? Nós estamos aí parados desde o dia 18 de março, o que vinha trazendo grande desconforto, grande preocupação, não só para os advogados, né, no desenvolvimento de sua atividade, mas principalmente as partes que viam, né, paralisados, quase que paralisados, eu diria, as suas ações, as suas preocupações, né, os seus pleitos, né, durante todo esse período sem saber, né, já que gradualmente de 15 em 15 dias eram transferidos essas datas. Então, a partir de ontem, nós reiniciamos o ano, né, mesmo que com grandes dificuldades ainda, né, com a preocupação muito grande ainda com a segurança, com a saúde, com algumas ações ainda, por exemplo, as audiências presenciais na área civil e nas pequenas causas ainda não foram liberadas. Temos aí só audiências na área criminal, né, telepresenciais na área criminal, mesmo assim com apenas aqueles processos de réu preso e de urgência. Segundo o Silvio Carvalho, o fórum não está aberto para a comunidade, somente para os profissionais da área do direito vão ter acesso das 14 até as 18 horas mediante o agendamento. Primeira coisa, o fórum não está aberto geral à comunidade, apenas para aquelas pessoas que forem chamadas lá para o fórum para uma ação de urgência. As pessoas que necessitarem, por exemplo, de atendimento da Defensoria Pública, só aquelas pessoas que forem chamadas para alguma atividade de cumprimento de prazo. Os advogados terão um horário das 14 às 15 horas, advogados do grupo de risco, ou seja, aqueles acima de 60 anos ou tiver alguma comorbidade. Então, esses advogados deverão, antes de se dirigir ao fórum, deverão entrar em contato, né,
via e-mail ou via telefone com os cartórios para o agendamento, exatamente para evitar a aglomeração. Os demais advogados terão horário das 15 horas às 18 horas para também, mediante agendamento, para poder entrar nos cartórios. O protocolo do foro está liberado. 12h41, o integrante da OAB local esclareceu também que o cartório eleitoral que funciona junto ao fórum local continua fechado. Segundo Silves Carvalho, ainda não há previsão de retorno. O cartório eleitoral ainda se encontra fechado. O cartório eleitoral é justiça federal, é justiça especializada. Ele não tem a ver, né, com uma movimentação, ele só usa o espaço ali, né, até porque o juiz eleitoral, ele é um juiz designado pela Justiça Eleitoral, né, no foro, mas não há vinculação do cartório eleitoral com o movimento da Justiça Estadual. Portanto, o cartório eleitoral continua fechado, não há possibilidade no momento de qualquer movimentação no sentido de regularização, por exemplo, de títulos eleitoral. Quem perdeu o prazo lá em maio, essas pessoas terão que esperar a modificação na resolução, né, que deverá sair essa semana ainda, regulamentando os novos prazos, definida pela medida, pela PEC, né? Emenda Constitucional 107/2020, que foi votada semana passada. 12h42, meio-dia e 42, 9 graus a temperatura. Já a Justiça do Trabalho está trabalhando desde maio. Conforme disse Silves Carvalho, os processos estão todos digitalizados e as audiências estão acontecendo de forma virtual. A Justiça do Trabalho, como ela já foi digitalizada, né, já está sendo eletrônica há mais tempo, foi possível que a partir de maio, eu tive o privilégio de ser o primeiro a fazer a audiência telepresencial, né? Você pode ver assim, ó, a juíza está em São Gabriel, ela é natural de São Gabriel, ela está em São Gabriel, o advogado da parte contrária estava em Santana do Livramento, outro em Porto Alegre, eu aqui em Alegrete, no escritório, o cliente em outro computador, porque nós não podíamos, né, estávamos desautorizados ficar juntos. E, quer dizer, o funcionário do foro estava na Justiça do Trabalho, então nós tínhamos 6 telas diferentes e foi feita a primeira audiência telepresencial e assim, respectivamente. E é assim que está funcionando, né? Temos audiências aí todas das segunda, terça e quarta-feiras, através de telepresencial, está sendo tocada naturalmente aí as audiências. 12h44, meio-dia e 44. Jornal da Cidade faz intervalo e voltamos em instantes. Rede Vivo, é muita oferta neste inverno. Repolho verde inteiro, quilo 99 centavos. Cenoura, quilo. Laranja, suco, quilo. E laranja do céu, quilo, 1,37. Bergamota pocã, quilo. Laranja do umbigo, quilo, 2,19. Papel higiênico Clara Flora, dupla 30 metros, leve 12, pague 11 a 9,90. Festival de carnes a partir de 15,99. Inverno Rede Vivo, aproveite! A fake news vem destruindo as redes sociais. A diversão, o entretenimento deu lugar a uma maciça propagação do ódio, da segregação, do racismo, da polarização política e um crescimento gigantesco do número de haters. Por conta deste ambiente hostil, as maiores empresas do mundo, entre elas Coca-Cola, Unilever, Starbucks, Adidas, Pepsi, Levi's, Ford, Lego, HP e muitas outras gigantes mundiais pararam de anunciar no Facebook, Twitter e Instagram e aderiram à campanha #StopHateForProfit. Pare de dar lucro ao ódio. Agora, estas empresas estão investindo cada vez mais sua publicidade em veículos mais confiáveis e tradicionais, como TV, rádio e mídia impressa. A publicidade exige respeito.
E quando feita por bons profissionais e em veículos seguros, é a melhor maneira de fazer seu negócio virar um sucesso. Por isso, pense bem antes de jogar a sua marca no mundo sem lei da mídia digital, onde se trava diariamente uma guerra entre o fato e o fake. Rádio, a sua tradição comprova a sua reputação inabalável. A gente sabe, nem mesmo durante uma pandemia, você que é produtor rural pode parar, porque é o seu trabalho que alimenta o Rio Grande, o Brasil e o mundo. E é por isso que no Plano Safra 2020-2021, o Banrisul ampliou os recursos para ajudar ainda mais quem produz. É crédito para ampliar, modernizar e rentabilizar a sua produção agrícola ou pecuária. Fale com o seu gerente. Banrisul, o agro é o nosso chão. E aí, tem caminhão novo, é? Novinho, adquiri com o consórcio Banrisul. Opa, quem tem dinheiro na mão é outra coisa, né? Que nada, me programei direitinho e vou pagar tudo em até 100 meses. E o melhor, sem juros. Mas que baita negócio. E quem não é cliente? Passa na agência Banrisul e aproveita igual. Com o consórcio Banrisul, você pode adquirir veículos, tratores, caminhões, equipamentos agrícolas e muito mais. Acesse banrisulconsórcio.com.br e realize. Chegou o Clube Tchê, o seu novo clube de vantagens. Faça já seu cadastro. Primeiro, acesse www.clubetchê.com.br e clique em Quero Fazer Parte. Segundo, clique em Cadastrar-se. Terceiro, preencha o formulário com seus dados pessoais. Nome, CPF e telefone. Escolha a sua cidade e uma senha. Pronto! Agora, você já tem acesso a descontos exclusivos, além de acumular pontos e trocar por prêmios. Clube Tchê, o seu novo clube de vantagens. Está procurando um espaço de trabalho que conecte você e sua empresa a diferentes profissionais? Conheça o Solar da Venâncio. Espaços compartilhados ou individuais para que você planeje e execute seus projetos. É destinado a pequenas empresas, profissionais autônomos para que realizem reuniões e treinamentos. A única preocupação é de fazer excelentes negócios. O Solar da Venâncio fica no centro de Alegrete, na rua Venâncio Aires 477. Mais informações, ligue 996 96 29 44. Você sofre de dores musculares, lombares, reumáticas, artrite, artrose, pancadas, dores na coluna causada por lesões ou contusões? Conheça Arniviol Gel com fórmula inovadora que contém a erva de Santa Maria, um poderoso agente analgésico anti-inflamatório natural. Arniviol Gel ajuda a aliviar as suas dores, proporcionando alívio e bem-estar, sendo também muito utilizado por esportistas. Arniviol Gel, à venda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Na Ferragem Vasquevich, todo tipo de ferramentas para todo tipo de profissional. Tudo em ferragem para atender a demanda de ferragens e acessórios. Materiais de qualidade com preços acessíveis. O diferencial da Ferragem Vasquevich é atender a necessidade de preços baixos associado à qualidade. Tem telhas de aluzinco com até 12 metros, escadas elásticas em madeira e alumínio e agora para o frio, fogões a lenha e lareiras, vários modelos e tamanho. Ferragem Vasquevich, uma tradição de pai para filho na Venâncio Aires 85. Telefone 3422-3211. Jornal da Cidade. Informação com credibilidade. 12 horas e 49 minutos, 9 graus a temperatura. Estamos apresentando o Jornal da Cidade na Alegrete. Alegrete registrou nesta madrugada mais um óbito pelo coronavírus. Segundo a doutora Marilene Campagnolo, apesar de mais um registro, a situação do Covid-19 está sob controle. Tivemos mais um óbito, infelizmente. Mas dentro do quadro que vem apresentando a evolução do número de pacientes que vem aumentando e internações, nós podemos dizer que nós estamos com o hospital, com a UTI ainda sob controle. Temos tido mais ou menos de 4 a 6 pacientes na nossa UTI, né? Não chegamos a comprometer o número total de leitos ainda. Isso nos dá uma segurança no atendimento. E isso faz com que aumente muito as síndromes gripais, né? Quadros respiratórios
e, consequentemente, aumenta muito a demanda no atendimento no gripário e na nossa barraca também. 12h50, meio-dia e 50. Segundo a doutora, apesar das variações climáticas, a pediatria da Santa Casa registrou poucas internações. Isso se deve ao isolamento e à suspensão das aulas. As crianças, a gente teve 2 casos, né? Uma criança de 2 meses e outra de 1 ano e meio, mas que estão assintomáticos, estão bem. As crianças não tiveram praticamente grandes manifestações clínicas, como vem sendo na maioria das crianças que apresentam exames positivos de coronavírus. Foram crianças que tiveram contato com adultos que estavam positivos e por isso adquiriram. Mas a gente continua reforçando, né, a importância dos pais, principalmente em relação às vacinas, principalmente em relação à vacina do influenza, que pode fazer quadros que entram no diagnóstico diferencial. É extremamente importante e é uma maneira que nós temos de fazer prevenção. O período aumenta bastante as internações, só que tem nos chamado a atenção que nesse ano não ocorreu esse aumento ainda. Nós estamos com a nossa pediatria com poucas internações e provavelmente se deva ao fato de que o isolamento, né, evitando essas aglomerações, porque a maioria dos quadros internam com doenças virais. A gente tem visto também uma redução importante de pacientes doentes nos consultórios, que nessa época, em outros anos, era de chamar atenção a quantidade de crianças doentes com viroses, e não está se vendo tudo isso esse ano. Meio-dia e 52, a doutora Marilene Campagnolo, da UTI Neonatal, ela diz que está lotada e com internações de recém-nascidos em diversas cidades do estado. E as mães estão ficando também na moradia. A UTI Neonatal, ela não tem essa dependência de relação com o tempo, né? Porque é pacientes que nascem, pacientes prematuros, pacientes que precisam de leito por quadro de infecção, então a demanda sempre é muito grande. E a gente está com um número grande de pacientes de várias cidades do estado. A gente tem hoje 2 pacientes de Alegrete apenas. O resto são pacientes de todas as outras cidades, Livramento, Quaraí, Rosário, Canguçu. Nós temos pacientes de todo o estado hoje aqui dentro da UTI. A gente estava com aquele planejamento da Casa das Mães da NEL antes de começar toda essa pandemia, né? E agora nós estamos ainda contando com o auxílio da Secretaria de Assistência Social e as mães estão ficando lá na moradia, tem um local lá, então elas estão ficando lá. Realmente não é um fluxo que fica tão fácil porque é mais longe, né? Porque elas ficavam antes aqui no albergue, que era na frente do hospital, mas nessa época o albergue precisa muito ser usado pelas pessoas a qual ele é destinado, né? Que são as pessoas que ficam na rua. Então, elas acabam tendo um pouco mais de dificuldade devido à distância em relação ao hospital. 12h54, 9 graus a temperatura. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos. E segundo Emir Lemes de Almeida, presidente do Conselho Tutelar, muitos avanços já foram conquistados desde a sua implantação. Hoje estamos comemorando 30 anos desde a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que foi uma lei 8.069 do ano de 90. Então, de lá para cá, né, já obtivemos muitas conquistas na área dos direitos da infância e juventude. No entanto, temos a consciência que ainda podemos alcançar melhores resultados, né? Na condição de presidente do Conselho Tutelar de Alegrete, agradecemos toda a nossa comunidade, as nossas escolas, equipes gestoras, professores, funcionários, presidentes de bairros, igrejas, ONGs
equipes da assistência social, da saúde, né, queremos junto com o poder público e sociedade civil para refletirmos a respeito dos obstáculos que ainda são encontrados para a plena efetivação dos direitos infantos juvenis. E junto, buscarmos medidas efetivas que possibilitem a efetiva proteção integral prevista no ECA. Garantir a efetividade do ECA é dever de todos e todas, pois uma legislação que visa a proteção da infância e da juventude é uma legislação que estabelece uma garantia para o nosso futuro. Então, estamos comemorando, né, João e ouvintes, 30 anos da nossa lei. 12h55. O presidente do Conselho Tutelar também pediu aos pais para que, neste momento de pandemia, retirem e façam a devolução da escola do seu filho do material elaborado pelos professores. É colocar esse momento importante, né, que estamos vivendo na nossa comunidade da função da pandemia. E também uma grande preocupação é a questão das escolas hoje, né, que estão enviando para suas atividades, para os seus alunos, para a sua comunidade escolar, e que nós estamos observando que muitos pais não estão efetuando a devolução dessas atividades, né? Então isso é uma coisa muito importante. Nós queremos aproveitar esse momento para pedir aos pais, aos responsáveis pelas nossas crianças e adolescentes, para que voltem, que vão até a escola fazer a retirada desses materiais. Porque nós sabemos hoje, e convivendo na nossa comunidade no dia a dia, nós observamos que muitas famílias hoje não têm acesso à internet. Mas as escolas, as direções, os professores, estão fazendo outros meios, né, tipo xerox, à disposição da nossa comunidade. E o que nós estamos observando também, nesses dias agora no Face, que as escolas estão elaborando calendários para que os pais vão até a escola para retirar esse material. E que nós estamos incentivando que as famílias façam a devolução dessas atividades, que é muito importante. E muitas escolas estão nos ligando diariamente, fazendo essa reclamação, que algumas famílias não estão indo. Então nós queremos fazer esse chamamento para nossas famílias importante. E o que nós pedimos para que essas famílias observem na ida da escola? O distanciamento, né, das pessoas quando chegarem na escola, que as escolas estão elaborando um calendário por ano, né, por ano das escolas, e que os pais respeitem esses horários, né, que cheguem até a escola para fazer essa retirada desse material. Outro importante também, muito importante também, a questão do uso de máscaras por parte dos pais. Vamos usar as máscaras para ir até a escola e manter o distanciamento na chegada nas escolas. Então, isso é um pedido, né, do nosso conselho, nós tivemos uma reunião ontem. Uma grande preocupação é a questão da devolução desses materiais às escolas. 12h57, 12h57. Transcorre hoje o Dia do Comerciante. Francisco Pedroso, presidente do Centro Empresarial, falou do difícil momento vivido pelo setor diante da pandemia, mas acredita que a economia vai ser retomada. Um dia especial hoje, o Dia do Comerciante, e são aqueles, né, João Lissa, aqueles comerciantes que, se Deus quiser, vamos retomar essa economia. Como tu falaste, é um momento bastante delicado e realmente... principalmente agora, quando chega o final de semana, aí começa na quinta-feira, o nosso problema aí é a gente ficar naquela angústia, qual a bandeira que fica. Então o comerciante vem sofrendo, não só o comerciante, mas todas as classes. Mas é um dia, mesmo assim, um dia especial, temos que comemorar. São esses guerreiros que ainda estão com seus estabelecimentos abertos e estão lutando, né, João? Estão se reforçando, estão se reinventando, na verdade, porque nunca se ouviu falar tanto nessa palavra que o comerciante, o empresário tem que estar se reinventando. É o que a gente está fazendo, por isso que eu acho que as entidades mais que nunca são importantes nesse momento, da gente procurar as entidades, procurar as federações, para que a gente possa fazer essa retomada. A gente sabe que vai ser muito gradativa, mas a expectativa é muito boa. As entidades bancárias estão chegando, apesar de escasso, mas está chegando esses recursos aí, e eu tenho certeza que, apesar de ser uma classe que vem sofrendo, não é de agora, vem sofrendo já com
principalmente com a alta carga tributária, isso não é de agora, é de anos, mas que a gente possa fazer essa retomada, pensar num Alegrete